Isso, ele vai falar sobre games. Ele tem aí, fez um projeto na escola dele sobre games. Olá, agora sim. Ah, Olá, tá me ouvindo bem, Edu? Tá me ouvindo? agora eu tô. Tá ótimo. Então, Então vamos lá. beleza. Vamos, agora vai. Vamos lá. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Agora vai, Zaz. É isso Never. aí. Então, eu sou Coisas, Eduardo Mancuso. coisas que Faz acontecem. Então, parte. vou pedir para tu te apresentar. Você se apresente, por favor. E te agradecendo já o convite para participar. Tá bom. Sou Eduardo Mancuso, tenho 50 anos, analista de sistemas, um dos criadores e louco por educação e aprender com as pessoas sempre. Adoro criar no coletivo, nunca sozinho, entendeu? Entendi. Eu falei para o pessoal, antes de você entrar, que você foi o criador do jogo Go Azul, mas deixei para que você apresentasse o jogo. Eu já baixei, já joguei, achei bárbaro. Eu acho que é um jogo gostoso para os pais aproveitarem esse momento, se conectarem com os filhos, os pais, enquanto conhecedores da história, né? Sim. Aprender com um filho que vai, na prática, entender o que é esse universo, que a gente precisa tomar ciência, né, de preservar o meio ambiente e preservar as espécies. Então, pedir que está presente o teu jogo e fale um pouquinho mais para a gente aí, aonde ele entra na educação. Ah, legal, Madá. Que bom que você já baixou e jogou um pouquinho. Tentei com os meus dois sócios, com o Léo, era você unir a ação com essa pegada ecológica mesmo, né? E como a gente está, eu moro em Tirapina, interior de São Paulo, e os meninos moram em São Carlos. E em Tirapina estamos 100% do município em cima do aquífero Guarani, pedaços do Cerrado Paulista aqui. E um dos muito lobo-guará aqui, por isso que a gente decidiu falar sobre o lobo-guará. A ideia do jogo é um jogo de plataforma 2D, feito em Unity, né? E a ideia é que o guará ele foi capturado por alguns caçadores, juntamente com outros filhotes que estão em risco de extinção, e ele cai do veículo e várias outras caixas vão caindo no decorrer do jogo, né? E você tem como objetivo salvar esses animais que estão em risco de extinção, né? Anta, arara, etc, etc. Para que haja essa discussão mesmo com a família dessa importância. Olha, os animais silvestres são para estar no contato com a natureza. O legal é você vê-lo na natureza. Então, o nosso objetivo com o jogo é esse. Olha, é importante porque o animal tem todo um trabalho biológico dele ali no cerrado, nas matas. O lobo-guará come uma sementinha aqui, aí ele defeca lá na frente, essa sementinha vai florir uma nova árvore para o cerrado, né? E o pessoal tem gostado, isso é muito legal. E o jogo foi feito em um ano pandêmico, né, que é muito interessante. Fizemos totalmente online. Quem trabalhou muito foi o Léo, que programou bastante. Eu fiquei mais com a parte do game designer, com a ideia do jogo. Saiu dessa cabecinha aqui. Cabecinha criativa. Demais. É que eu esqueci de pegar o caderninho que eu falei para você, que tem tudo anotado, né? Sobre outros jogos que poderão vir aí a seguir, né? Mas a ideia foi essa, de estar inserindo essa discussão na própria escola,
da importância do cerrado para o nosso país, para o mundo e também dos animais que aqui habitam, né? Sim, com certeza. E ontem, quando a gente conversou um pouquinho aí para entender mais esse universo, a gente comentou, né, que existe aí tantas Sim. possibilidades de trabalho mesmo, né? Quando existe um produto que é um game, ok? Só que ele envolve até a própria economia. Você pode aí estar fazendo um bichinho, porque o Guazu, ele é um amor, né? É um bonequinho fofo. Ah, ele é vendido É um demais, né? filhote. Então existe aí um universo de um mercado mesmo econômico que pode girar em torno desse jogo, né? Na verdade é o seguinte, o Guazu houve uma primeira versão, tanto que no nosso canal do YouTube do Guará Studios, né, tem lá a primeira versão que foi o Léo que desenhou para a gente começar a desenvolver o jogo. Mas com essa primeira versão do Guazu, a gente foi selecionado para um evento em São Paulo, que acontece, que é o Pixel Show, que é uma feira totalmente virada, destinada aos designers, né? Então, juntamente com mais 3 games, nós fomos selecionados. Então, isso foi muito legal para a gente, porque te dá uma visão também, né? E a minha ideia como empreendedor é estar participando de vários outros editais, porque existem editais tanto nacionais como também estaduais, principalmente em São Paulo, né, que tem alguns editais para essa área de games. E o Guazu, a gente sempre pensou nisso, né? E nos meus delírios, eu já falei até para os meninos, e de repente a gente está numa feira de game, os 3 fantasiados de Guazu, quem sabe? E vender camiseta, aí tem a caneca que a gente ganhou de um amigo nosso, que é do estúdio, né? Sim. E aí começa, assim como outros games fazem isso, né? League of Legends, Sonic, vai embora. E o nosso game é muito focado no Sonic, né? Como eu falo, na vida nada se cria, né? A gente adapta uma ideia que já existe, já tem a roda, então a gente não precisa reinventá-la. Podemos melhorar essa roda, né? Aperfeiçoar, né, Edu? E aí, ó, pessoal, exatamente. Interessante, o jogo motiva pessoas a salvar os animais de extinção. É exatamente esse debate que é para ser gerado com o jogo. Essa importância. Exato. Então, a nossa, né, que, por exemplo, se a gente extinguir as abelhas, acabou o mundo, né? Então, as pessoas precisam ter essas noções também, entendeu? E game, eu estava fazendo umas pesquisas antes da gente conversar, que a neurociência fala, lógico, existe tempo para você estar deixando as crianças brincarem ali nos games, nos digitais e tal, mas ele desenvolve foco, atenção, criatividade, trabalho, liderança, comunicação assertiva, e vai indo. Né? E aí, de repente, um game pode despertar na criança o seguinte: eu quero fazer um game, eu quero aprender lógica de programação, não, eu quero saber fazer um cenário, eu vou fazer Photoshop, InDesign, Blender 3D, ZBrush, que são ferramentas para fazer personagens em 3D, pixel art, que o pessoal está começando a valorizar muito, que é uma pegada bem anos 80, né? Então é muito legal essa área. E é como eu falei ontem para você, os games estão bem direcionados a essa economia criativa, né? Que você mistura vários. Você mistura, eu preciso da pessoa que faz o personagem, da pessoa que vai fazer o cenário, a pessoa que de repente vai fazer toda a trilha sonora, os efeitos especiais, a pessoa do marketing, aí começa a expandir esse mundo que é fantástico. Exatamente. Tem a Magda colocou aqui uma frase: que bacana essa preocupação com a preservação das espécies. É na infância que aprendemos a respeitar e cuidar dos animais e tudo mais que existe em nosso planeta. Exatamente. É por isso que a gente tem que pegar eles pico roxo ainda. E cuidar, né? E aprender. A primeira infância, acho que é importante a gente passar tudo isso, né? Os valores, o cuidado com o próximo, inteligência emocional,
o auto e o heteroconhecimento. Eu sei que, de repente, nessa idade, eles não vão saber tanto isso que a gente está falando, né, de auto se conhecer e o heteroconhecimento, mas eu acho que quando você começa a falar de respeito para com o próximo e para com a natureza que te envolve, porque você está inserido, a gente vai transformar em líderes do amanhã mesmo. É isso que a gente precisa. Pessoas que estejam mais ligadas nessas situações e protegendo a natureza como um todo, protegendo o ser humano também, porque existe uma lacuna, né? Tem gente que tem muito e tem gente que tem pouco, e a gente precisa balancear isso, principalmente quando a gente fala de culturismo no mundo, né? O mundo tem essa grande lacuna, não é só o Brasil, mas tem muita gente que não consegue. A gente viu agora o problema com a internet. Você acha que a gente paga uma internet de 100%? Não. A gente paga um produto caro que é pouco, bem pouco para a gente em troca. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que tu vai poder nos auxiliar. Será que o jogo de tabuleiro vai sumir? O que você acha? Ah, não vai sumir. Interessante isso, porque quando eu fiz em 2017, quando eu conheci os meninos, o Léo e a Tamires, nós fizemos um curso técnico no Senac em São Carlos, de programação de jogos digitais, e a nossa primeira Game Jam foi baseada, a gente tinha que fazer um board game baseado numa música de um grupo sueco, se eu não me engano, de pop rock. E, na verdade, é o que eu falo, as mecânicas, a jogar, as regras dos board games estão vindo para o digital. Então, o digital só existe porque teve board game. Então, a gente trabalhou muito, por exemplo. A gente pegou o nosso professor dessa área de board games no Senac, o Aron, a jogo da velha, e nós tivemos que recriar esse jogo. Foram, acho que, 5 grupos e saiu 5 jogos completamente diferentes, entendeu? Que estaria também para jogar no digital de uma forma completamente lúdica e inovadora também, né? Eu não acredito que o board game não vai acabar, principalmente porque, com esse negócio da pandemia, houve um aumento de procura de jogos de board game o ano passado no Brasil e no mundo. Nossa, interessante muito. Isso. Porque as pessoas estavam mais em casa também, né? Exatamente. Então, tem muita gente que diz, vamos sair do digital, então vamos fazer a comunhão. O que faz a comunhão na família? O tabuleiro consegue fazer isso. Consegue. Dos jogos vai brincar. A gente tem o War, Detetive, Jogo da Velha, Resta 1, pega a vareta, aí você vai brincando. Então, não tem como isso acabar. O Uno. E agora os board games modernos são fantásticos. E você tem board game que você tem interação entre tabuleiro, aplicativo e jogador. Você precisa de um aplicativo para você continuar as jogadas, entendeu? E isso é muito, muito legal. Vai fazendo a união aí, né, desse sistema, e aí essa evolução até o 100% digital, digamos assim. A Milena trouxe aqui algo fantástico aqui, uma opinião que eu acho muito interessante a gente trazer para a pauta, que é assim, ó, em tempos onde os games trazem tanta violência, esse tipo de game direcionado à educação ambiental é uma maravilha, porque une brincadeira com educação. Show de bola. Foi a opinião dela que realmente... Sim. Com certeza a gente vê aí os jogos esses de atirar e tudo mais. Eu lembro que no meu tempo era o Atari e era só tinha nave espacial, né? Ficava aqui assim. Era Space Invader. Era o que tinha, né? Então, a coisa foi evoluindo e a gente precisa evoluir enquanto ser humano também, para que as crianças vejam esse outro lado, que também é legal. Poder jogar de uma forma construtiva, de uma forma a ser mais colaborativa, a conectar com as pessoas, não só com essa visão, né, de violência e de matar. Eu acho bem interessante também essa proposta. Eu vejo assim, na verdade, a gente tem que falar sobre esses jogos, porque existem jogos que não tem como, não vai sair de moda, como Free Fire,
CS Gold, que tem campeonatos mundiais e tem muito dinheiro envolvido, né? A gente vê, nós temos, acho que é Fluxo, é uma equipe de Free Fire, que os meninos saíram da comunidade e montaram uma equipe e foram mundiais. Então, envolve sair fora da caixinha, né? Tudo bem que é violento, mas através dessa violência, será que a gente não consegue doutriná-los? Assim, olha, o que eu quero ensinar aqui para você é trabalhar em equipe, porque se você não trabalhar em equipe, ajudando um ao outro, por mais que você vai ter que executar o avatar do outro, você tem que usar tática para você chegar naquilo. Então, trazer para o mundo, de repente, dos negócios. Não é que você tem que matar, mas você pode, de uma forma colaborativa, criar jogos dentro desse universo do Free Fire, do LoL, Dota, ixi, tem um monte, que você vai, olha, se você conseguir, você vai avançar e conquistar o que você quer. Por exemplo, no Free Fire, a última equipe que está viva ganhou, então, e você vai diminuindo o espaço para jogar, né? Então, eu penso muito assim, eu tive um projeto em 2017 na escola onde eu dou aula, que foi muito legal. A gente trabalhou liderança, comunicação, através de 2 equipes que eu montei no horário do contraturno, jogando LoL, que é League of Legends. E a proposta era o seguinte, trabalhar, melhorar as notas, e eu falei, olha, se as notas não se mantiverem, ninguém participa mais. Muito pelo contrário. Então, eles melhoraram, começaram a querer participar mais das aulas para não ficarem de fora das equipes. Pena que nós tivemos que terminar o projeto, porque o pessoal já estava no 9º ano e partiu para o ensino médio. Só que eles me procuraram, quando voltaram às aulas, e falaram assim, professor, a gente quer continuar o projeto. Só que daí não deu certo, porque a ideia deles era continuar participando de alguns eventos, de alguns campeonatos pequenos, e metade do que ganhasse, a equipe ganhasse, metade ficaria para a PM da escola para melhorar o laboratório de informática, e em contrapartida eles também queriam ensinar novas pessoas para fazerem novas equipes de outros games, entendeu? Sim, mas aí a gente pensa assim, ok, né? Não deu continuidade, mas despertou aí uma capacidade de eles criarem algo, de se tornarem mentores dos próximos. Com certeza, né? Com certeza. Professores, e passar tudo que eles aprenderam, tanto a liderança, quanto poder continuar na escola com boas notas, para que pudesse jogar. Isso é inspirador de qualquer forma. Com certeza, os alunos, eles tiveram aí a mente que expandiu de uma forma que eles pensaram nisso. Isso, exatamente. Eles se reuniram primeiro entre eles para depois me chamarem para uma reunião. Eu achei uma reunião, vocês já conversamos entre nós, a nossa proposta é essa. Eu falei, então vai, vamos nessa. Eu tentei, mas não deu certo. Existem possibilidades, eu quero o ano que vem, né, eu estou querendo colocar em prática a minha mentoria, que são líderes do amanhã, né, usando os games e gamificações, né, tanto board game como games digitais, para a gente trabalhar os soft skills e melhorar esses soft skills. O principalmente que eu falo, que eu vejo na aula, né, a comunicação assertiva e a criatividade. Eu sinto que, de uma certa forma, a gente está matando um pouco a criatividade desses estudantes, e a gente precisa deixar que eles voem, porque o mundo, como nós temos aqui em São Carlos um pessoal que é um hub de tecnologia, o Novo Lab, o slogan deles é: gente normal não muda o mundo. É isso aí, concordo muito com esse slogan. Aqui, só para te colocar a par aqui, pessoal que está entrando aí, eu direcionei meus convites para essa live muito para pessoas que têm filhos na escola, pedi para que eles colocassem os filhos aí junto para assistirem e para entenderem isso, né? E também, talvez, eles tenham aí opiniões e ideias para eles jogarem isso aí para a gente discutir, realmente, para a gente debater sobre isso. Sim. O que eu gostaria que tu falasse agora é sobre algo que a gente conversou ontem, sobre como a cabeça, a mente fica mais
conectada para o aprendizado, porque isso os pais já vão gostar, né? Sim, sim. Quando você joga qualquer tipo de jogo, né, um board game, ou então um game digital, a neurociência comprova que você começa a entrar no estágio mais relaxado. Isso faz com que você tenha mais foco e a sua aprendizagem melhore. Então, o nível de concentração fica mais alto, então você consegue guardar mais coisas, você tem mais criatividade, você começa a se entender também mais, a entender o grupo onde você está inserido. É bem interessante. Então, o game está sendo muito estudado, os games que eu falo, né, para você poder, eu vou falar, exponenciar esse aprendizado, né? Você começa a ter um aprendizado, estava no nível 10%, vai a 20, 25, 30, dependendo da pessoa. Eu tenho um amigo que ele é mestre de RPG, né, que são Role and Play Games. O RPG, você cria uma história. Ele, como mestre, ele fala assim, olha, nós temos o seguinte objetivo. Ele fez uma gamificação para um cursinho e ele trancou a sala com todo mundo dentro, fez lá 6 grupos, acho que tinha 30 pessoas, 6 grupos com 5 pessoas cada grupo, e falou assim, ó, nós temos 3 horas para sairmos desse laboratório que está para explodir. E nós temos algumas portas para passar e tem N atividades para serem feitas. Aí resolveram o problema de matemática, química, português, e foi uma loucura. E os professores disseram que muita gente participou mais durante o do que numa aula normal. Isso é fantástico, né? E realmente as pessoas têm comprovado isso. Que as pessoas, quando está numa gamificação, as pessoas se soltam mais, dão mais ideias, são mais participativas, comunicam-se de uma maneira melhor, tentam ouvir mais também o que tem para ser feito, né? Porque você tem regras, então precisa ouvir a regra, né? Senão você não vai ser eliminado lá na frente. Não, ó, é por aqui que a gente vai. E tem que ter solução. Por exemplo, quando você está trabalhando numa equipe, você tem que escutar todo mundo, né? Por mais que tenha uma liderança, o líder eficaz é esse, que sabe ouvir todo mundo e tomar as decisões certas. Aí você começa a trabalhar tudo isso durante uma gamificação, durante uma partida de board game, num jogo digital, a gente consegue fazer tudo isso. Olha como agrega muitas características e muitas qualidades que esses jovens podem desenvolver num jogo, né? A Lu coloca aqui, ó, a educação precisa desse olhar na tecnologia como uma ferramenta para o aprendizado. E o Marcos colocou, sim, meu filho desenvolveu muito quando começou a jogar, isso aos 6 anos. É o que acontece. Realmente eles começam a se desenvolver. O meu filho, eu comentei ontem contigo que ele... E o meu sobrinho, que é esse, o meu irmão está falando agora, que desenvolveu muito, eles criam casas como se fossem arquitetos. Fica abismado no poder de criatividade. Aí ele colocou uma piscina de tal jeito totalmente fora da caixinha. Isso é fantástico. Isso é fantástico, Sucesso, porque a gente não está... Obrigada pela presença, Lu. Beijo. A Lu disse que precisa sair. Por que isso acontece, né, Madá? Eu vejo da seguinte forma, a gente não está falando com ele, faz isso, faz aquilo. Ele está ali, ele está focado, eu vou criar. Eu não tenho limites. E se solta. E isso é muito importante, não só para a criança, para o adolescente, para o estudante em si, até quem está na universidade. A pessoa tem que ter asas para voar. E quanto mais asa, criatividade você tiver, de repente você cria startups, como a gente vê, né? O brasileiro é hiper criativo, então deixa a gente criar. Vamos sair... Vamos sair da caixinha da aula entre eles, né? Vamos fazer... como você falou, eu estudei, a gente fazia nota fiscal, preenchia cheque. É a cultura maker, então vamos colocar isso nas escolas, venha fazer, vamos participar junto. Eu sou um professor de artes, eu tenho lá um muro gigantesco numa escola, vamos fazer um grafite nesse muro inteiro, todo mundo junto. E traz
um grafiteiro legal, que as pessoas adoram participar dessas coisas. E unir educação, tecnologia, cultura. Que mais gostoso tem isso, né, Madá? É verdade, a gente aprende de uma forma muito leve. E esse aprendizado, normalmente, me corrija aí se eu estiver errada, é o aprendizado que a gente consegue fixar muito mais facilmente, né? Com certeza. E tem estudos já há algum tempo já falando sobre isso, da neurociência em relação à educação e principalmente usando o lúdico para ensinar, né? Por exemplo, uma vez eu pesquisei sobre gamificação de livros. E eu achei uma gamificação, eu não vou lembrar onde que é agora, mas era do livro Cortiço. Então você tinha que fazer um RPG para você ir passando por fases daquilo ali, né? Pô, que é coisa mais gostosa do que isso, você ler um livro jogando um jogo, né? Exatamente, porque vai criando realmente, cria os personagens, né? Recria a história. E ontem nós conversamos sobre algo também que é interessante, que é quando a gente chega ali na frente, na fase que a gente morre, né? No jogo, Sim. e a gente precisa voltar e passar por aquela fase toda de novo. Todinha. E você tem que estar. Você memoriza muita coisa. Tem jogos que de repente modificam algumas coisas no decorrer da fase, mesmo que depois você ache que é a mesma coisa. Mas, por exemplo, num jogo como esse, eu estou lendo o Cortiço, Grandes Sertões Veredas, por exemplo. Numa fase lá da morte de Adorim, de repente não, eu vou salvar o de Adorim, mas não tem como, porque no livro ele morre. Mas você passa de novo aquilo, então você mentaliza muito mais, entendeu? Você fixa muito mais essas coisas. Sim, acredito. Para o pessoal entender, vamos falar um pouquinho nos líderes do amanhã. Desenvolvimento de soft skills. De repente, aí Sim. a gente tem o público muito juvenil que deve estar aí com os pais, que não vai saber o que é soft skills. Bom, soft skills são, como vou poder explicar isso? São as habilidades que nós temos, como, por exemplo, criatividade, liderança, comunicação lenta. Eu falo comunicação assertiva e envolve tudo isso, né? Que é comunicação não violenta, comunicação assertiva e escuta assertiva. Faz parte da comunicação assertiva para mim. Liderança, foco, resolução de problemas. Então, isso eu consigo fazer tudo através de gamificações. A gente consegue, a minha mentoria que eu estou montando, né? Através de gamificações eu consegui desenvolver os próximos líderes do nosso país e do mundo, que através dessas gamificações e de jogos, eles consigam, por exemplo, ser mais criativos, mais assertivos, mais autoconhecimento e heteroconhecimento, que é se conhecer e conhecer o outro, né? Porque a gente necessita conhecer o outro. Que mais? Resolução de problemas de N possibilidades e complexidades. Então, a gente consegue o que eu quero através da minha mentoria, que é os líderes do amanhã. Transformar os estudantes em... Eu trouxe esse assunto porque o que ocorre hoje? A maioria das empresas, elas têm problemas de comunicação, principalmente. E esses problemas de comunicação aí envolvem essa comunicação assertiva, e é onde também eu entro com a comunicação não violenta, que é o escutar e o falar. Não existe fala se não existe escuta. E essa escuta, ela tem que ser profunda. Ela tem que ser uma escuta. E o que acontece a gente está conversando. Enquanto você está me trazendo uma informação, eu já estou aqui pensando que eu vou te responder. Eu não estou primeiro assimilando o que você está me falando. E aí é onde acontece o julgamento, onde acontece a gente rotular a pessoa ao invés de prestar atenção na mensagem. E quando a gente começa a desenvolver essas soft skills, a gente traz essa criança para o mundo onde ela vai conseguir ter comportamentos muito mais colaborativos. Ela vai conseguir se comunicar melhor, tanto com ela mesma, porque é o primeiro passo, né? Vamos saber o que eu sinto, vou entender qual é a minha necessidade, o que eu estou sentindo, para então entender o outro e aí conseguir construir esse diálogo.
E aí, quanto ao Exato. mundo, a gente pode pensar em possibilidades aí que a Nossa, gente não consegue nem conceber, porque né? pessoas, né? Pessoas diferentes são as pessoas que vão, né? Os não normais é que vão mudar esse mundo que a gente tem aí com certos padrões que não fomos nós que criamos, mas Sim. estamos inseridos, né? Temos que todos os dias conviver aí na sociedade com essas regras, essas leis que nem sempre são eficazes. E eu falo isso trazendo assim à tona exatamente essa falta, esses ruídos da comunicação que acontecem, porque acontecem no adulto. Então, essa criança que vem com uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais eficaz, ela já vai vir diferente. Ela vai vir com a mente mais expandida, com a mente mais flexível para receber a ideia do outro, para construir junto uma ideia coletiva, pensando no coletivo. E isso eu acho Exato. bárbaro. A gente chega com Não. um adulto muito melhor, né? No mercado de trabalho, por exemplo. As Nossa, escolas com não se certeza, preocupam em Mara. conteúdo, né? Que é o que a gente tem aí das Uhum. políticas governamentais de ensino, quando, na verdade, onde está o comportamento? Como eu vou me É, comportar nesse mundo que eu vou estar inserido mais tarde? eu tenho uma fala já repetitiva desde agosto desse ano, que eu tenho batido nessa tecla. A gente precisa ter pessoas mais autossuficientes, mas da seguinte maneira, que ela consiga, na sua autossuficiência, entender o outro e trazer o outro para próximo dela. Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Eu só estou vivo porque eu sei que o outro está comigo do meu lado, me conversando, me cutucando e me levando além, né? E você falando nisso, de sair, é o que eu falo, sair das quatro paredes, muita teoria, teoria, teoria e nada de prático. Eu acho que a gente precisa ao contrário. Na minha opinião, hoje, muita gente vai brigar comigo na hora que eu vi isso, mas é a minha opinião. Por exemplo, o que eu preciso do estudante? Na área do português, da língua portuguesa, na minha opinião, eu preciso que o estudante saiba ler e entender o que ele leu. Eu não preciso, de repente, ter tanta teoria, objeto direto, indireto, análise sintática. Eu nunca usei análise sintática para nada. Eu nem Eu lembro acho o que assim, é. então, para você ver, E eu, eu acho que eu me considero escritora. faz parte, tá vendo? Porque não é tão importante. Eu acho que é importante para quem realmente vai ser um PhD em português. Aí, isso é da pessoa. Eu vou querer entrar profundamente nisso. O que eu falo é o seguinte, eu preciso ter as múltiplas inteligências que a nossa amiga falou com você semana passada, a Estela, e é Sim. isso, existem múltiplas inteligências, não é porque de repente a pessoa não gosta de português e matemática que a gente tem que deixar ela de lado, muito pelo contrário. Eu fazia muito isso no laboratório, né, aqui da escola, sempre que a professora, a gente quer escutar a nossa música, que é funk e tal. Então eu falei, não, se for um funk tranquilo, sem besteira, a gente escuta. Só que existe um contraponto. Eu escuto uma de vocês e vocês escutam uma minha. Foi assim, um ano maravilhoso, eles amaram, e eu comecei a apresentar Circo de Soleil, alguns museus, e tinha muita gente que gostava de desenhar, né? E eu falava assim, aí eu peguei acho que foi uma obra da Nina Pandolfo, e pedi um catálogo e tal, e eu pus lá, e pus o preço embaixo, mas tajado, para eles não saberem o preço. Eu falei assim, vamos fazer um leilão. Quanto que vocês acham que vale essa obra? E comecei. Aí eu tirei, aí aquela obra naquele momento era 15 mil reais, há 3 anos atrás. Aí eles assustaram. Eu falei assim, então, quando você faz o que você realmente ama, você consegue sair do seu local, do seu ponto de apoio. Você dá um passo além. Foi o que ela fez, ela foi além, porque ela gostava de fazer isso. Assim como eu vejo que tem muita gente que curte dançar. É isso que a gente tem que valorizar. Então, é isso que eu quero deixar claro. Eu penso que a gente precisa formar pessoas que entendam
entendam o que estão lendo para interpretar um problema de matemática, de física, química, e a gente valoriza as inteligências de cada um. Eu acredito que a discussão, concordo bastante contigo, e a discussão é bem por aí, para que seja um formato de ensino não tão modulado de acordo com o que a gente tem, mas sim voltado realmente para essas dinâmicas, para essas adaptações para o nosso mundo de hoje, que elas precisam ser inseridas na escola, porque a gente tem aí, a gente falou desse abismo, né? Nós temos uma lacuna gigante entre as pessoas que têm acesso à escola particular com as pessoas que têm acesso a uma escola pública. E aí, com o universo pandêmico, a gente percebeu que as escolas particulares, elas levaram 1, 2 semanas e elas adotaram o formato online e tudo bem, seguiu o conteúdo, seguiu tudo. As escolas públicas, não. A gente conversou, ontem você me colocou que até mesmo na sua escola aí precisava um jogo de cintura, imprimir, levar, né, para essas pessoas. E aconteceu o mesmo na escola do meu filho. Aquilo que a gente falou, né? Essa lacuna que a gente precisa tentar diminuir, né, Madá? E é como você falou, e a gente está aí falando de metaverso. Como que a gente vai falar de metaverso para uma escola pública, por exemplo? Se de repente eu não tenho nem internet nela. E aí entra um monte de NX das questões aí. Como ajudar isso? Como o poder público encara o metaverso? Como o poder público encara essas novas tecnologias para inserir nas escolas municipais? Será que querem isso? Entendeu? Eu acredito que tem esse contraponto. Desculpa, te interrompi, pode continuar. Não, mas é isso mesmo, tem esse contraponto e a gente precisa pôr um ponto final nessa coisa, porque a gente precisa preparar todo mundo de igual para igual. Eu sei que vai ter umas diferenças, mas a gente precisa fazer com que essa diferença diminua. Eu quero e sonho com isso, eu sei que eu tenho alguns estudantes, um menino que estudou comigo e fez parte da equipe de LOL, quando a gente fez, o João Ivo, que ele está na USP, e ele foi convidado para fazer o vestibular da USP, porque ele gosta da parte de robótica, e ele está fazendo umas pesquisas loucas lá, então você vê como que todo mundo pode dar um passo além, precisa de ajuda, a gente precisa trazer junto, que é a ideia dessa coisa da minha mentoria do Líderes do Amanhã. Então, levar também para escolas particulares, mas também eu quero trazer para ONGs, né? Com essa possibilidade. De repente, eu estou planejando como eu posso, de repente, trazer mais para as ONGs, né? Fazer um equilíbrio disso. Compra tantas aqui, eu distribuo tantas aqui embaixo, então eu estou fazendo um pensamento para o ano que vem sobre isso, né? E como eu te falei ontem, né? Então eu consegui assinar o contrato com a Igual Education, né? Que eles trabalham muito isso com a realidade virtual, trabalhando a cultura maker e tal, e eu vou ser o representante deles aqui na minha cidade, na região, e a minha ideia é envolver a educação deles na mentoria. Vai ser um que a mais para quem quiser adquirir a mentoria, entendeu? Sim. Os caminhos, o caminho é esse, né? Enquanto nós vamos ter que nos adaptar em algum momento ao metaverso, todos, eu acredito que sim. Eu vi esses dias e foi no TikTok, uma brasileira casada com um suíço, se eu não me engano, porque já faz, não é esses dias, mas já faz um tempinho maior. E ela mostrou a escola onde o marido dela lecionava, e ele lecionava informática. E eles têm os protótipos do que é cultura maker, eles têm os protótipos do que eles estão aprendendo. E aí a escola bota no bolso muitas escolas, talvez nossas aqui particulares, uma estrutura que a gente fica babando, sabe? E aí a gente pensa assim, o quanto eles valorizam essas crianças e o quanto esses suíços, que vão se tornar adultos com muito mais, realmente muito mais possibilidades de vencer, de ter uma vida melhor, com maior qualidade. E aí a gente fica assim, bom, e nós, enquanto Brasil, o que a gente pode fazer?
E aí a gente pensa nesse contraponto das políticas governamentais. Sim, eu também penso, às vezes eu fico, né? Não vou falar palavrão, porque tem crianças aí, mas fico buzina. E aí o que a gente pensa? Mas a nossa parte, o que a gente pode fazer enquanto pessoas que já entenderam isso, que trabalhamos com o desenvolvimento humano, que conhecemos adultos e inclusive somos adultos com muitas falhas que vieram dessa educação. Há 4 anos, esses 4 anos que eu identifiquei que o meu propósito de vida é esse. Então, como eu posso ter identificado com o meu propósito de vida e não fazer nada com isso? Eu não me sinto confortável, eu preciso fazer. Então, onde eu puder atuar, onde eu puder ajudar, eu vou, porque o que me brilha os olhos não é a remuneração. Claro, eu preciso pagar meus boletos, mas eu preciso achar esse equilíbrio. Porque realmente eu preciso desenvolver um ser humano, e eu tenho filho, e penso assim, que mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas também que filhos vamos deixar para o mundo. Porque esses líderes do amanhã vão tomar decisões melhores, tomadas melhores de decisões a respeito do meio ambiente. A gente está à beira de um colapso ambiental e ninguém continua aí jogando escova de dente fora, pilhas e canudinhos plásticos. Então, a discussão vai muito além. E aí a gente pensa nisso, enquanto Magda, o que eu posso fazer? Bom, se eu conseguir transformar 1, 2, 3 pessoas no universo adulto, que consiga passar isso para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, já está de bom tamanho, porque é um trabalho de formiguinha, que tem que reverberar, é um trabalho de formiguinha. Exato. E aí eu fico assim, encantada, porque quem trabalha com educação, e eu conheço vários professores que têm esse olhar, eles têm tudo na mão para, sabe, vamos jogar, azar, é contra a regra. Então, metade do período eu vou seguir a programação, outra metade eu vou extrapolar. Eu vou sair da caixinha com esses alunos. Da caixinha. Sair da caixinha com os alunos. E aí a gente vai achando esse equilíbrio que nós podemos. Né? Seja a mudança que você quer no mundo. E aí a gente consegue fazer isso. Que foi realmente a nossa discussão de ontem. Foi várias coisas que você conseguiu fazer aí. Tem o pensamento de fazer. A minha é ir além mesmo. É trazer para o município, tanto de Tirapina como aqui da região, né? Que eu estou do lado de São Carlos, que é considerado uma cidade totalmente tecnológica. Tenho a UFSCar aqui, a USP. Eu tenho o centro, o hub de tecnologia, que é o Novo Lab, que é uma coisa de louco ali. Tem N startups acontecendo. E a minha pergunta é aquela, eu estou do lado aqui, o que eu não consigo trazer nada deles para cá, né? Como fazer essa ponte, né? De quem tem tanta tecnologia, tantas possibilidades, para quem tem um pouco menos. Então vamos fazer esse equilíbrio para que, de repente, aí o Brasil se destaque ainda mais. Não que não esteja destacando, porque a gente sabe que de startups que são unicórnios, a gente tem alguns brasileiros no meio, e a gente sabe que o brasileiro é muito criativo. E sei que se a gente der oportunidade para os nossos estudantes, das comunidades, de qualquer lugar do país, a gente sabe que a gente tem gente muito boa, Mará. Só precisa das possibilidades, só precisa que os elos se encaixem e a gente dê a mão e vem todo mundo junto, para todo mundo ganhar junto. Eu sei que de repente isso é muito lúdico, mas é viável. Entendeu? Oi. O que eu faço outras pessoas que eu também estudo, né? Crescer e contribuir. Sem isso, você não sai do lugar. Então, a gente precisa fazer isso. Crescer e contribuir. Daí, exatamente. Se a gente... Entendeu? É aquilo que eu falei. Ontem você me falou uma coisa que eu fiquei... Eu achei, bom, é isso aí, né? O propósito encontra a gente. Então, se o seu propósito de vida te encontrou e você não fizer nada com isso... O que eu estou fazendo aqui, né, enquanto ser humano? O que eu estou contribuindo para enriquecer a vida do meu semelhante? A minha própria semelhante, né? Porque tem a ver com isso daí, né? Crescer e contribuir. É aquilo que a gente conversou mesmo. O propósito, não sou eu que vou encontrar o propósito. É o meu propósito que bate assim, Edu, cheguei. O que você quer fazer comigo? Eu e você junto, para você...
para a sua família e para toda uma comunidade. É isso que a gente tem que começar a prestar mais atenção, né? E pegar o propósito e realmente fazer isso, né? Porque o propósito, na hora que a gente está falando, o nosso olho brilha, eu vejo você, eu vejo Estela, Rosana, a Lu, N pessoas que a gente conhece, que fizeram cursos com a gente, né? O Ronald, N pessoas. Então, vamos trazer isso e vamos fazer com que as pessoas também, olha, pô, como ele consegue ter esse brilho e consegue criar tanta coisa. Mas vem junto, vamos criar junto. Vem com a gente que a gente consegue te orientar, te mentorar, te fazer possibilidades, entendeu? Não tem, a gente tem que parar de ter medo, a gente precisa conseguir fazer com que as pessoas quebrem o ciclo das crenças limitantes que todo mundo tem. E aí a gente, vamos lá, né? De novo a gente entra aí no universo onde a gente começa com essa criança a despertar novos olhares a ela, menos crença limitantes ela vai impor ao filho. Porque eu dizia assim, não, a minha mãe me ensinou assim, com esse medo, mas eu não vou ensinar meu filho. Eu acabei ensinando. Porque às vezes era pelo medo que eu fazia, que eu impedia ele de se machucar, que eu impedia ele de sair, correr um perigo. E aí depois a gente começa essa construção de outra forma. Não, tira ele desse foco, coloca ele em outro foco. Há maneiras. Porém, se a gente não conhece essas maneiras, a gente continua repetindo padrões. Então a gente precisa agradecer os que vieram antes de nós, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E vamos combinar que hoje eu sou o que eu sou, tenho os valores que eu tenho graças aos meus pais, né? E adiante a gente tenta fazer ainda uma versão melhorada para o nosso filho, para o nosso sobrinho, né? Eu nem sei se tu tem filhos, Edu. Não, eu tenho sobrinhos. São 4 sobrinhos. Eu lembro que na aula, de vez em quando, tinha um sobrinho que ficava ali. São os menores, é o Miguel e a Maria Fernanda. E eu tenho 2 mais velhos, o Lucas, moram em Goiânia. Então todo mundo tem aí uma geração que vai mudar o mundo, que serão os líderes do amanhã, que serão as pessoas que vão dar continuidade para o que a gente hoje está fazendo aqui. E aí a gente precisa ensinar isso para alguém. É o legado. Né? É o legado, exatamente. Quando eu aprendi a minha missão, eu também aprendi qual o legado que eu tinha que deixar. Que era, eu vivi através de vocês e quero continuar vivendo através de vocês. Porque o que eu passei, eu quero que continue reverberando. Essa coisa de construir juntos, de colaborar. E é isso aí. Cada um faz a sua parte, que pode, e da forma que consegue também, né? A gente precisa ter o heteroconhecimento, né? Que é a gente bate muito na da. E você conhecer o outro, porque conhecendo pelo menos um pouco do outro, você também aumenta o seu nível de respeito, a sua gratidão pelo outro, porque a gente sabe que cada um vai estar no momento, mas o legal é você, de repente, fazer com que, naquele momento que ele está, ele se desperte para as coisas que realmente vão trazer coisas melhores para eles. Porque é aquilo que eu falo, a gente só está onde a gente está porque a gente permite estar nesse lugar. Para se estar num lugar melhor, a gente tem que começar a pensar de maneira mais assertiva, de uma maneira com um olhar mais amplo e mais além do que o outro entendeu? Porque o outro é igual a mim. Eu tenho luz dentro de mim, como assim você tem luz dentro de você? O outro que está lá no Nordeste, o outro que está lá na China, na África, somos todos iguais. Não podemos... Né? E aí, de repente, a gente pode até, numa gamificação, dar essa aula de inteligência emocional, dar essa aula de heteroconhecimento, de autoconhecimento, fazer uma gamificação de autorresponsabilidade, porque você tem que se responsabilizar pelos seus passos, não é culpado pelo que você está fazendo, é somente você. As pessoas têm que ter essa certeza. Né? Então, e é uma coisa que eu sempre falo, quando você está apontando o dedo, você está apontando um só para mandar, mas tem 4 apontando para você. Então, cuidado, né? Exatamente, a gente tem que ter esse cuidado. Até para... Desculpa, é que eu estou tentando conectar aqui o meu carregador para não acabar a minha bateria, Edu.
E quando a gente tem esse olhar para o outro, que a gente se conhece e entende que não somos um ser isolado no mundo, que o que eu faço reverbera lá no outro, bate no outro, e tanto para o bem quanto para o mal, a gente consegue ir mudando pequenas atitudes até. O que eu faço às vezes no trânsito. Às vezes tem uma pessoa querendo entrar ali, daí eu deixo a pessoa entrar e meu filho diz assim, mãe, tu deixa todo mundo passar na tua frente. Ele dizia, né? Ele dizia lá atrás. Aí eu disse um dia para ele assim, filho, alguma vez tu me viu pedindo para, né, passagem ali, precisando passar para uma outra pista e tendo isso negado? Ele não. Eu disse, porque às vezes não é essa pessoa que eu ajudei que me ajuda, é uma outra pessoa. O universo, ó, ele é cíclico e ele vai sempre trazer de volta o que eu levo. E aí ele tem isso com ele, e isso é legal porque ele hoje faz isso. Ele tem esse olhar de ajudar o outro. Ele fica bravo se eu estou num sinal de trânsito, na sinaleira, não sei como é que chama aí, eu sei que não é sinaleira, aí chama farol. E aí, o que ocorre é o seguinte, ele fica bravo se eu não tenho dinheiro porque tem alguém pedindo no sinal. Aí ele diz, mãe, eu vou ser jogador de futebol, quero ajudar instituições, mas eu quero ter sempre dinheiro na carteira para ajudar quem não está nas instituições. Então, olha como ele já criou em cima daquilo algo a mais. É esse olhar, então, né, que a gente precisa despertar, né? Com certeza. E aí, o que falou, né? A gamificação é uma forma de você, de repente, trazer essas questões numa forma de jogo e fazer com que exista possibilidades de escolhas para você. Eu tenho um avatar ali, eu vou tomar decisões durante esse jogo que, de repente, vai estar trabalhando a minha inteligência emocional, meu autoconhecimento, o heteroconhecimento, né? Que é conhecer, de repente, o outro através do avatar dele, que vai acontecer, né? O metaverso é isso, você vai criar avatar e vai viajar aí afora e vou visitar o Japão. Vamos junto, Madá, vamos junto, a gente se encontra lá para fazer essa entrevista. Então, as possibilidades são infinitas e não podemos pensar mais dentro da caixinha. A caixinha tem que ser quebrada para sempre agora e pensar completamente fora. E trazer esses estudantes, as crianças, os adolescentes, para esse mundo de criatividade, de possibilidades, porque eles são capazes, eles têm condições mais. Tem uma pergunta, Morena Grey, existe escola de games? Existe escola de games. Eu fiz no Senac, mas aqui em São Paulo eu sei que tem a Saga, tem algumas universidades aí no Sul que são boas também na área de games. Então tem alguns cursos online também que você consegue, porque na verdade assim, a linguagem que nós usamos, o Unity, né? E a linguagem de programação ali do Unity é o C#. Espera aí que eu tenho que colocar o meu carregador também aqui, meu anjo. Tá bom. É o C#. E as linguagens de programação, entendeu? Vai aprender essas linguagens de programação nesses cursos. Né? Tem o Unity, que é uma engine para game, tem o Unreal, Godot, aí N possibilidades, o Construct, que são ferramentas que você usa para criar jogos. Sim, eu acho que é essa pergunta, né? Vamos ver se ela responde ali, se é a escola de games com esse intuito aí de criação de novos games, né? Sim, e se é voltado para o público adulto, eu estou fazendo um curso de game designer na EBAC de São Paulo online, entendeu? Então, é porque o que eu estou falando, né? Essa área de games está surgindo com grande força. Hoje o game ganha mais do que a indústria cinematográfica, financeiramente falando. Sim, entendeu? Com certeza. Bastante. Porque, inclusive, os games vão depois para o cinema. Sim, nós temos aí um sucesso assim, que é do game, que é Resident Evil,
E também foi pro cinema, muita gente torce o nariz, mas vai assistir do mesmo jeito, entendeu? E aí acontece também o seguinte, muita coisa que é da Marvel vem para o game, então existe uma grande flexibilidade desses dois mundos, né? O game, cinema, audiovisual. Como eu te falei ontem, por exemplo, na Netflix, eles colocaram, faz um mês, acho que tá, uma série que chama Arcane, que é baseada em personagens do LoL, do League of Legends. E foi assim, bom, eu amei, né? Eu sou suspeito para falar disso, que eu amo desenho animado, animações, de todos os estilos, eu gosto dessa área também. E quando eu assisti Arcane, você vê que, de repente, o que a Riot, que é a dona do League of Legends, o que ela está pensando? Eu vou criar pequenos desenhos aí que, de repente, no desenho vai aparecer um novo personagem que eu vou inserir no jogo, que é o que vai acontecer. E o pessoal está pedindo novos, né? Novas séries com novos personagens. Então vamos ver, estamos esperando. Estou ansioso para a nova temporada. Tem o jogo do Homem-Aranha, que meu filho tem, que, por exemplo, aí ele já tem outros trajes, né, e tudo mais, e aí também já está vinculado ao filme. Então, existe um trânsito, né, meio livre agora entre o jogo e a indústria cinematográfica, realmente, né? Muito. E aí, como eu falo para você, está inserido na indústria criativa mesmo, né? Por exemplo, existe designer, de repente, só para skins, que são as roupinhas que você vai comprar para você colocar no seu personagem. Existem designers só de cenário, o designer da fase, o designer do personagem, o designer do som, a possibilidade que os games pode trazer para quem quer se aprofundar nesse mundo. E não é só o game digital, não. Tanto o board game, né? Se eu não me engano, ano passado, em board games foram lançados 300 jogos de designers nacionais. Nossa, bastante. Então, se você faz uma pesquisa naquele site de patrocínio, que não é patrocínio, você pede dinheiro para ver um projeto, né? Se você põe lá games, board games, eu tenho um jogo que eu comprei também através do Catarse, que é o Alumbra, e o Tomás é o designer do jogo, e eu conversei com ele uma vez que ele esteve aqui em São Carlos, e ele já trabalhou na Riot e tudo mais, e ele lançou um segundo jogo. Ele precisava lá de X para produzir a tiragem a primeira tiragem do jogo. Em 7 horas, que ele abriu no Catarse, deu mais de 200%. Tem um público que tem um público fiel. Uhum, exatamente. O pessoal está falando que Adriano Paisan tinha no Rio de Janeiro a Seven Games que fechou. E aí tinha. Existem muitos jogos brasileiros também, o pessoal falando aqui. E aí a Milena também trouxe aqui uma outra opinião, que é uma pergunta, na verdade. Trazendo para a nossa realidade, escolas com laboratórios de informática precários, como você, Edu, traria isso para nossas escolas, pensando que ainda existem localidades que nem a internet funciona, aquilo que falamos antes, né? Na verdade, numa situação dessa, eu de repente não levaria ainda jogos digitais, mas eu levaria o board game e card games, que através disso eu começo a dar entrada para isso, né? Eu consigo, através de um board game, trabalhar também tudo isso que eu falei que eu posso trabalhar no game digital. Mas o meu primeiro projeto lá em 2017, eu não sei como eu consegui fazer, Mará, porque a net era de 2 MB e a gente tinha 10 pessoas jogando ao mesmo tempo e a gente não sei como a gente conseguia fazer isso. Mas assim... Imagina dividir isso, né? Para todo mundo E você perde a vida quando acontece isso, né? Porque você está online, então você joga
exemplo, a gente formava a nossa equipe e entrava numa competição. E, de repente, travava e nós perdíamos. Aí já era. E os meninos, às vezes, ficavam muito chateados. Tá bom, isso é uma coisa que a gente vai ter que, com o tempo, ir para as escolas, né? Mas isso é o que eu falo, é gestão pública. Dinheiro tem. Basta querer fazer a coisa funcionar. Entendeu? Às vezes eu tenho essa vontade, assim, né, de ir atrás dessas políticas públicas. Porém, eu entendo que para entrar nesse mundo da política aí, você precisa primeiro ser eleito e tal. E aí é uma briga que eu não quero. Não, sabe? Eu queria continuar sendo eu. E aí, tipo, que então, não é possível, consegue o dinheiro, aplica lá, entendeu? Mas não entrar com essa força política, porque aí tu sai do teu propósito, né? Então, exato. É complicado também. A gente tem que estar focado. Por exemplo, eu participo aqui de uma associação que chama Paracatu Zoom, tanto que sábado agora eu estou organizando um evento de board games, que é o seguinte, o que é o propósito desse evento que eu estou fazendo junto com um amigo meu, que é o Hugo, com a Secretaria de Turismo, de Esporte, e mais com um amigo meu que tem uma representação da Lens Games. Fazer a entrada das crianças e das famílias nesse mundo do board game. Trazê-los para... A praça é nossa, a gente precisa ocupar as praças. Então vamos trazer isso para a praça, vamos jogar lá o dia inteiro. Banco Imobiliário, Carcassonne, Thelma, Magic the Gathering, que é um jogo de cartas, Pokémon de cartas. Então, estou trazendo. Vamos ver se a gente consegue, para o ano que vem, além do xadrez, que é uma proposta do secretário de esporte da minha cidade, de levar para as escolas, a gente trazer alguns board games também para que as pessoas se desenvolvam. É isso que a gente precisa, que a gente desenvolva essas crianças. Então, respondendo a ela, tem essa precariedade? Tem, mas tem como o gestor querer melhorar isso, porque tem dinheiro para a educação, tem dinheiro para os esportes, tem dinheiro para o turismo, tem dinheiro para a cultura. Precisa de projeto. Tem que lançar projeto. Mas o que eu faria? Eu colocaria board games e card games para a gente discutir isso. Eu tenho um jogo que não está aqui agora, mas é um jogo, ele vem numa caixinha redondinha, ele chama Timeline. O que eu tenho é a Timeline História do Brasil. O que é? Eu jogo, eu e você, e mais algumas pessoas, cada um fica com 4 cartas, eu viro uma carta que vai ter uma data. Aí você, na hora de virar a carta, você vai falar para mim, eu acho que o meu acontecimento aconteceu antes do seu acontecimento. Só que, não, na verdade, não tem. Na verdade, tem, acho que alguns dizeres do acontecimento. E a gente, se aconteceu, a sua carta fica na mesa. Se não, você entrega, fica com a carta e vai continuando o jogo. Até um terminar todas as cartas, é o campeão da rodada. Então você está ensinando história do Brasil através de um card game, de um board game. Assim como o ano passado foi lançado, é um jogo, eu não vou lembrar a editora que saiu, chama Brasil. É um board game que fala da história do Brasil e ele foi totalmente financiado no Catarse. Foi lá quase 500% em 20 dias. Por exemplo, eles precisavam de 20 mil, pegaram 120 mil para fazer a produção do board game. Porque não é barato fazer board game no nosso país, que agora está tudo muito caro, né? Sim, mas, matéria-prima e tudo mais. Exatamente. Mas é um mundo que eu convido as pessoas a participarem, Nossa, a conhecer. Muito boa essa ideia, Edu. Muito legal. Por exemplo, aí em Porto Alegre tem a Lendes em Porto Alegre. Vale a pena você conhecer, querida. É um lugar que você chega e você aluga o jogo para jogar ali, entendeu? Sim. Me Por exemplo, passa depois aí pelo WhatsApp que eu vou vou passar. Eu vou ver com o meu amigo, com o Murilo, porque como ele representa a Lendes aqui em Araraquara, na nossa região, eu passo direitinho o contato e peço para você entrar em contato, conhecer, bater papo com os meninos aí também, porque é um pessoal que a gente agrega. O legal do mundo do games é isso, a gente agrega.
Porque é legal você agregar pessoas, né? Entendeu? Então, por exemplo, para o evento de sábado, tem um pessoal de Piracicaba querendo vir jogar HeroClix, que são é um jogo através de miniaturas e cartas que você guerreia com outras miniaturas da Marvel. Da Marvel? Da Marvel ou da Disney, entendeu? Mas é muito legal. Eu nem conhecia isso. Ela falou, se der certo eu vou levar, Edu. Então tá, vamos bem pra cá, né? Isso aí, porque vai ter variedade, diversidade, vai atrair públicos aí diferentes também, né? É, o que eu tô falando, ó, você tem um board game, eu lembro um que eu jogava muito com a minha irmã e com o meu irmão, eu acho legal, olha, chama Caça ao Chapéu, então você tinha 4 casinhas coloridas e você era os chapéus, e você tinha que comer o chapéu do outro, entendeu? Jogando um dado, e você tinha algumas coisinhas para serem feitas durante o tabuleiro, né? Joguei muito Banco Imobiliário, nossa, o War. A gente jogava o War tudo errado, porque as regras eram complicadas. A gente inventava as nossas regras, né? É criatividade, tá vendo? Faz parte da criatividade. Faz parte. Essa cultura maker que a gente fala aí desperta essa criatividade, porque o que a gente não sabe, a gente inventa. Exato. Eu tenho um jogo até hoje aqui, da primeira Game Jam que eu participei, que foi um board game, tá aqui tudo guardadinho. Porque a gente tem toda a regra, todo o sistema, a gente jogou com a gente teve que demonstrar o jogo antes do Senac, né? Então, a gente teve alguns feedbacks interessantes, então, aquilo que eu falo, é desenvolver a criatividade, a comunicação, o empreendedorismo, faz parte de ser empreendedor. De repente, nas escolas a gente descobre N de games, futuros designers de games aí, para colocar o hoje, né? Sim, o mercado, o mundo é gigante, o mundo é imenso, a gente precisa que isso se espalhe, que essa cultura, né, se espalhe, para que mais tarde possam existir aí, além dos jogos que já existem, outros jogos que estimulem outras inteligências, que estimulem outras habilidades e competências. Exatamente. Como aquele jogo que você falou, né, que você comprou, que eu também estou querendo comprar, mexer com essa parte de momento, inteligência emocional. E nada completamente relaxado, vai entrar muito mais na sua cabeça e você vai embora. Aqui, ó, São Paulo tem o Ludus, uma casa de jogos de tabuleiro. A Mariana Grey falou aqui, ó. Ludus. Tem mesmo. Que é uma eu preciso lá. Ainda não conheço. Não conheço, mas eu já li bastante. Eu já tive a ideia de, quando a gente estava fazendo o curso lá no Senac, de todo mundo que fazia o curso, da gente fazer um estúdio, todo mundo junto, e esse estúdio seja dentro de uma casa, que nessa casa seria um coworking. Era um estúdio, uma cafeteria e um local para você jogar jogos de tabuleiro. Sim. Mas não deu muito certo. Mas a gente vai tentando. Eu acredito que o importante é a gente continuar tentando. Ali, ó, Guia Murbo. Meu filho disse que quando tiver metaverso, o avatar dele é que vai para a escola. Esse é esperto, mas vai aprender igual. O avatar vai estar na escola, mas é ele que vai aprender. É ele que vai aprender, exatamente. Eu acho que uma dica muito legal para quem quer entender um pouco do metaverso é assistir o Jogador Número 1. Entendeu, Mandar? Cortou, né? Deu uma travada. Para dar uma... Eu falei o seguinte... para quem gostaria de dar uma idade nesse negócio do metaverso, do que pode acontecer... assistir o Jogador Número 1, do Spielberg. Ontem eu fiquei sabendo desse jogo, porque eu comentei que eu tinha conversado com você, e aí me falaram desse jogo. Eu quero assistir com meu filho, inclusive. Aí eu dei uma olhada no trailer, já gostei. Eu não assisti ainda. O Tron, na semana passada, na live que eu fiz com meu amigo aqui em Tirapina,
o Tron, que é da época de 80, é legal assistir o primeiro Tron e o Tron mais atual. Que a pessoa é sugada para dentro da CPU do computador, então é muito louco isso. E o do jogador número 1 é Sim, muito mais o metaverso, né? Porque no jogador número sim, 1 com você, certeza. você sente até o murro da pessoa, de repente, lá, entende? Tá bem de acordo com o que a gente espera viver no metaverso, ou imagina que vai viver no metaverso. A Brigadeiro Societeu falou maravilhosa esta ideia de ocupar espaços públicos, estimulando o uso dos jogos. É exatamente essa é a proposta, né? Tornar isso mais acessível a todos os públicos, né? Que Sim, isso, sim. que isso fique E em que cidade sistema não de tem essa pra gente igualdade. jogar um jogo? Isso, é isso aí. Bom, a gente está se encaminhando então para o fim da live. É um assunto que a gente pode explorar aí imensamente. Mas para não ficar tão cansativo para você também, vou pedir que você deixe aí os seus contatos, onde eles podem encontrar o Guazu. E um recado final aí, uma mensagem para o pessoal que nos assistiu aí. Porque essa live fica Bom, gravada, então o pessoal ainda pode legal. ver. Então, Amaral, os meus contatos é Edu Mancuso Mentoring, né, que é o meu Instagram. Aí eu tenho o meu Face, que é só procurar Eduardo do Mancuso. E o Guazu, você pode encontrar ele no Xbox, né? Na loja lá, na Windows Store e na Steam também. Porque a gente disponibilizou para o Xbox, primeiro para a Steam, depois para o Xbox. E agora estamos planejando outras coisas para o futuro. Uma mensagem, nunca desistir dos seus sonhos, porque é importante você sonhar e acreditar, porque o Guazu foi isso para mim. A primeira vez que eu sentei com os meninos, eu falei, olha, o meu sonho é fazer um jogo onde a gente vai ensinar educação e a gente vai divertir, e eu quero que ele seja lançado, de repente, até no dia do meu aniversário, e foi lançado para o Xbox dia 3 de dezembro, quando eu fiz 51 anos de idade. Então, acho que é uma boa ideia comprar o Guazu e divulgar o Guazu para muita gente. Sim, vamos fazer o seguinte, a gente coloca, já aproveito e te dou os parabéns pela passagem do teu aniversário aí, e vamos colocar ali o linkzinho, coloca no teu stories e me Tá? marca que eu vou passar aí pro pessoal que assistiu a live, que são meus contatos também, para o pessoal ir se acostumando com isso, e como a gente falou, isso tem que ser difundido para que funcione. Quanto mais pessoas souberem e puderem passar adiante a mensagem, é o que vai fazer a roda girar, como a gente diz, né? E valorizar a nossa indústria nacional de jogos, que nós temos muita gente boa. Exatamente. E eu digo mais, né? Se a Xbox comprou a ideia, porque não é coisa ruim. Eles não são bobos. Na verdade, o meu amigo trabalhou bastante, o Léo, ele faz algumas lives jogando bastante junto com a Xbox, entendeu? Sim, é isso aí. Tem que começar. Então, te agradeço Tem que começar. imensamente a tua presença, a tua disponibilidade de tempo, todo o teu conhecimento que tu trouxe para mim e para o público aí que nos assistiu. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser passar adiante, é só compartilhar para, como eu falei, né? Vamos O lá. universo aí tão grande, pais, professores, as próprias crianças que quiserem assistir para entenderem esse universo e também despertarem essa nova curiosidade aí a respeito do assunto. Tá bom? Um beijão. Tá bom, meu amigo. Fica bem, Du. Até a próxima. Vamos fazer a próxima aí com a Estela, você, a Estela e o Roberto, que tem essa proposta aí de evolução da criança, do adolescente, até chegar o adulto. Certo? Aí depois você chama a Rô para falar do profissional. E a Rô, exatamente, e a Rô. Vamos chamar assim, e aí vamos fazer essa live aí, uma 4x4, certo? 4x4. Combinado. Fique em paz. Até mais. Pessoal, um Gratidão. grande beijo para quem ficou com a gente aí.
Muito obrigada pela presença de vocês, pela contribuição com a opinião, com as perguntas. É isso que engrandece esse momento que a gente se dispõe a ficar aqui conversando, porque é isso que a gente quer realmente, trazer para o debate a opinião de todos nós, minha, sua, de quem está aí com a gente. Se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam de conversar, de ver aqui exposto, coloca ali, me manda um direct que eu vou achar o profissional que sabe disso aí. Tá bom? Grande beijo, então. Tchau, Edu. Fiquem bem. Tchau, tchau. Bye, bye. Gratidão.